Bom dia pessoal, tudo bem? Esse é mais um Live Station e hoje a gente tem um convidado muito especial que é o Felipe da Riberman para falar um pouquinho sobre esse projeto e todos os detalhes. Então vai ser muito legal para a gente falar um pouquinho sobre como tornar as operações nas empresas e nas indústrias mais sustentáveis. Eu sou o fundador da Startem, Mozart, e eu vou trazer um pouquinho desse debate para vocês no dia de hoje. Vamos começar um pouquinho com o meu primeiro convidado aqui, Dr. Odair, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, Mozart? Tudo jóia? Muito bom, né, receber aqui o Felipe da Riberman, um projeto muito interessante, um projeto bem estruturado do ponto de vista de engenharia e a gente vai aprender bastante, aliás, né? Um projeto diferente, novo, mineração limpa. Eu me arrisco a dizer mineração limpa. E vamos lá, vamos descobrir o que o Felipe está trazendo de novo. Show de bola. Bom, vamos trazer aqui para a tela então o Felipe. Fique à vontade, Felipe, para se apresentar e falar um pouquinho do projeto inicial para a gente poder startar. Legal, obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com vocês da Startem. Impressionante ver aí o profissionalismo da equipe de vocês, né, que cresce cada vez mais. Realmente, como o daí você mencionaram, é algo que pode ajudar e muito as indústrias a serem mais sustentáveis e também chegar nesse ponto principal de mineração com algo tangível, uma tecnologia intangível por trás, né? Primeiro falar um pouquinho sobre mim, eu acho, e depois falar um pouquinho do projeto. O que vocês acham? Ou já fala só do projeto, ou o que vocês acharem melhor? Seria bacana, Felipe, você se apresentar um pouco, né? Até para o pessoal conhecer um pouco da sua trajetória profissional. E seria interessante também saber uma coisa que os CEOs normalmente não falam, né? Os CEOs falam assim, eu vim de tal empresa e eu estudei em Harvard e não sei o quê. Mas seria legal você também falar, por exemplo, olha, eu sou o Felipe, que venho de uma estrutura profissional que começou assim. E tem uma coisa que eu gosto muito, além de trabalhar, que é brincar com meu filho, agora que meu filho nasceu há pouco tempo. Eu gosto também de na sinagoga fazer os meus rituais. Enfim, eu acho que é legal falar um pouco do seu perfil, sabe? As pessoas se conectam muito com isso, né? Principalmente, cara, no mercado crítico, por que pareça, Felipe. É muito legal, tá? Tentar ser o mais autêntico. Tá bom, claro. É um prazer. Bom, eu sou de Atibaia, uma cidade rodeada por montanhas, que realmente eu tenho a sorte de ter nascido. Sempre gostei muito de natureza por causa disso. Com 5 anos, meu pai me levava para fazer trilha, e aí quando eu não aguentava andar, ele me carregava nas costas mesmo, literalmente. Então, desde então, eu tenho isso como uma missão de vida, né? Depois que eu fiquei um pouco mais velho, eu comecei a fazer trilha carregando peso na mochila, pedra, para fazer força para quando for carregar meu filho. E aí até foi engraçado que depois dos 18 anos você fala, poxa, se eu carrego pedra e coisa pesada, por que não carregar comida, vinho, água? Comecei a trocar pedra por coisas úteis. Enfim, e aí eu vim para São Paulo e eu lembro que é impressionante assim, o quanto a poluição atmosférica me atrapalhou nos esportes. Eu jogava basquete, cheguei a jogar em alguns clubes legais, assim, gostava disso, mas estava sempre com a cabeça no trabalho. Comecei a trabalhar com marketing com 15 anos, numa empresa que minha avó fundou. Minha avó é uma mulher negra, incrível. Ela, em 89, começou uma empresa, passou por várias barreiras, né, como empresária negra e com os desafios da época, e ela mandou super bem, assim. Então, minha primeira oportunidade de trabalho foi na empresa da família. E aí, depois de um tempinho, eu já logo saí, com 17 anos, falei, não, vou sair daqui, não é o meu foco. Era uma empresa de cosméticos. E aí eu falei, cara, eu vou começar a ir no mercado de trabalho comum mesmo. E foi muito bacana. Trabalhei ainda com questão de imagem visual, identidade visual e assim por diante. Até que eu abri a empresa com 21 anos. Resolvi sair de onde eu estava trabalhando. Era uma editora bem renomada, muito boa, onde eu aprendi bastante. Mas eu falei, cara, vou abrir meu negócio próprio, assim. E aí o pessoal falava, mas você vai abrir um negócio de propaganda e marketing no Brasil, você tem certeza? Eu falei, poxa, o Brasil, eu sei que tem muita agência já aqui, mas o mundo não é só o Brasil, né? Eu sempre tive esse pensamento um pouco global, assim. E aí, dito e feito, cara, foi muito bom, assim, 80% dos clientes eram de fora, principalmente em alguns países da África, então eu consegui também aprender um pouco mais a parte cultural
assim, outros valores e outras visões. E até que em 2013, por aí, o pessoal quis comprar a minha empresa, tive uma experiência aí de êxito, foi legal. E nesse ponto eu já estava extremamente apaixonado por gestão, mais do que ficar atrás do computador fazendo uma campanha de marketing. Eu vi que gestão era o que mais me movia, só que ainda assim não era suficiente. Eu pensava, talvez a gestão é o veículo, não sei, mas qual que é o combustível, né? Gestão do quê? Né? E aí, eu, por ser israelense também, além de brasileiro, eu tive a oportunidade, graças a um curso que eu fiz em Liverpool, de Relações Internacionais, eu tive a oportunidade de ser chamado para ajudar no governo de Israel por um ano. Aceitei essa chance e, para minha surpresa, não era só no Departamento de Relações Internacionais que qualquer governo, era simplesmente no Ministério de Proteção Ambiental. Então, juntou tudo, né? Resumindo assim, eu vi que eu saí de lá com uma visão diferente e com a certeza de que eu gosto de gestão de algo sustentável, e não tinha esse algo ainda. Foi quando eu cheguei no Brasil de volta, final de 2013, por aí, 2014, encontrei meu sócio hoje, o GLR Tech, e comecei essa empresa com ele. Eu vi a importância dessa tecnologia que ele havia desenvolvido e o quanto que isso ajudaria nas próximas décadas. Então, foi muito bom, assim. Enquanto a questão ainda do background, né, que eu falei que é marketing, eu senti que quando eu comecei com ele, eu precisava de algum background também na parte científica. Aí eu voltei para Israel e fiz meu mestrado em Ciências Ambientais com aulas eletivas do MBA. E aí foi, em 2018, por aí, a gente começou o tempo integral a trabalhar nessa tecnologia. E aí foi experiência atrás de experiência, e continuo aprendendo a cada dia. É algo muito bacana, assim. E na vida pessoal, falei um pouco do pessoal e profissional, mas na vida pessoal, assim, coisas que CEO não fala muito, né, que o Daí me encorajou a falar, realmente. Em 2017, eu comecei um pouco mais na sinagoga, enfim, sou judeu, e foi bom também para trazer um propósito, sabe? E tem algo muito legal no judaísmo, bem como em várias outras religiões, de ajudar o próximo, de ajuda os outros e você também ser ajudado, né? De ser uma troca de coisas assim, muito bacana. Então, acho que, independente de religião, acho que a forma de ver as coisas, de tratar as pessoas, e para mim, assim, acho que, independente de qual Deus ou qual crença, acho que todo mundo tem uma missão, né? A gente faz parte da criação do mundo, então, por que não tornar ele mais sustentável, né? Reduzir mais o impacto? Então, isso também é algo que acabou me ajudando muito como combustível, assim. E aí, há 2 meses e pouco atrás, nasceu meu primeiro filho, e aí o que já era sério ficou ainda mais sério, né? Eu fiquei muito mais comprometido ainda em entregar resultados para todos, né? Família, profissionistas. É isso. Show de bola, Felipe. Assim, a gente sempre fala, né, Alder, que por trás dos projetos a coisa mais importante são as pessoas, né? Não tem como. A gente, é uma coisa que, inclusive, Flávio Augusto roubou a minha frase. Com quem você realiza um projeto, né? É muito importante, às vezes, do que o projeto. Sim. Então, por trás de qualquer negócio, qualquer empresa, sempre tem pessoas, né? Não importa se ela é negra, se ela é católica, se ela é urbana, não importa, né? São pessoas, e acho que cada um tem sua missão, né? Inclusive, hoje eu estava falando um negócio muito interessante do Mozart. Eu estava assistindo uma palestra de um mestre hindu, que agora me fugiu o nome. Ele escreveu um livro, nossa, um livro muito famoso, eu vou lembrar e vou compartilhar com vocês. Ele estava palestrando e explicando sobre uma fruta que tem uns colares que é comum, né, os indígenas usarem, de uma fruta que eu esqueci o nome também dessa fruta, que você encosta a fruta perto de um objeto, e quando ele tem energia positiva, ele gira no sentido horário. E quando tem energia negativa, ele gira no sentido anti-horário. O que eu quero dizer com isso? Ele estava explicando que tudo no mundo, né, que tudo que é construído no mundo tem um equilíbrio. E quando ele estava dando exemplo disso, ele amassou um pedaço de papel, né? Ele pegou o papel que estava dobradinho, organizado, né? Colocou o pedaço da fruta e aí ele girou em sentido horário. E quando ele amassou o papel e colocou no chão e colocou de novo o pedaço da fruta, ele girou em sentido horário. Ou seja, o equilíbrio, né, de qualquer empreendedor tem que ter, né, equilíbrio espírito, né, óbvio, e corpo.
Por exemplo, se você for fazer uma comparação com os CEOs, com os fundadores de empresas muito grandes, o que eles têm em comum? Eles sempre têm cuidado com suas emoções, seu espírito e com o corpo, né? Então, tem que comer bem, dormir bem, para você ter um equilíbrio, para você poder gerenciar o seu negócio da melhor forma possível, dar o seu melhor e ainda assim conseguir viver de uma forma adequada, né? Por exemplo, se você é um CEO que às vezes você não consegue fazer esse equilíbrio, se não estiver bem equilibrado, você não consegue, por exemplo, acompanhar a trajetória do seu filho, né? Que é uma coisa muito importante para o seu espírito, né? Então, isso é muito legal. Então, eu acho que o CEO tem que ter essas coisas em mente com qualidade. É verdade. E se me permitem estender um pouquinho nessa introdução, algo legal que o Odair trouxe, né? Independente da religião, mas tem outra coisa que eu lembrei, assim, que eu me sinto, cara, uma pessoa muito sortuda de ter nascido na família que eu nasci, porque não em questão financeira, né? Meus pais, meus avós passaram por dificuldade, mas na questão de equilíbrio de religião, né? Que eu daí estava falando que tem vários tipos aí, independente da coisa, mas tem pessoas que nascem numa família que todo mundo é de uma religião, assim, e não tem problema algum, tudo é válido. Mas no meu caso foi um casamento misto, né? Da minha mãe com meu pai. Meu pai vindo de uma família com católicos, espíritas, etc. E minha mãe de judeus. Então, achei legal que, assim, eu acho que meus irmãos, eu também, conseguimos olhar muito esse respeito, sabe, entre as religiões e também acho que a força que vem do passado, né, em dois sentidos, tanto da minha avó negra empresária, que passou por várias dificuldades para conseguir chegar lá, quanto a parte da minha avó materna e paterno, que passaram pelo Holocausto, pelo nazismo, né, invadiram o apartamento da minha avó no Kristallnacht, nas noites cristais na Áustria. Enfim, então, tiveram que chegar no Brasil com quase zero de dinheiro e começar do zero. Então é muito legal, sabe? Isso daí tudo me dá uma, assim, não sei, acho que tem dentro de mim uma força extra para passar por obstáculos, sabe? Porque não é fácil a vida de empreendedor, né? Vocês sabem. Né? Então, acho que sinto um sortudo, assim. Inclusive, essa live me deu até um nome pra gente dar pra esse quadro, entre CEOs. Eu acho que vai ficar muito legal o nome. E, Felipe, bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre o que é a Hiberman, o que ela funciona, da sua maneira, melhor que você conseguir explicar, o que é a Hiberman Utility Token. Acho que é legal e a gente vai fazer umas perguntas na DEC, que a gente sentiu que foi pertinente. Sim. O Hiberman Utility Token nasceu para tornar digital um ativo que é uma tecnologia. E essa tecnologia, ela começou a todo vapor em 2018. Trata-se do GLR Tech, uma tecnologia que foi desenvolvida para ajudar a mitigar a poluição atmosférica, para ajudar a reduzir o impacto da queima de combustível fóssil ou de outros tipos de combustíveis, seja em motores médios, grandes ou até mesmo caldeiras industriais, fornos industriais. E a tecnologia, ela é um dispositivo, eu diria um dispositivo 3 em 1, porque ele é um filtro, né? Na verdade é um negócio que lava gás poluente e ao mesmo tempo faz uma cogeração de energia. E por causa disso, acaba gerando um CO2 equivalente também em outros subprodutos, que seria a terceira qualidade, né? Os nossos subprodutos. Então, assim, a gente hoje, por uma frase, a gente criou um filtro que ao mesmo tempo gera energia. E a ideia é usar esse filtro para reduzir o impacto em caminhões pesados, locomotivas, navios, motores de grupo gerador e até mesmo, como eu falei, caldeira e forno industrial. Então a gente acaba atendendo diferentes setores, né? E a gente entra de fato na dor da indústria, porque assim, eu sou super a favor de algo diverso para garantir uma matriz energética mais sustentável. Então eu sou super a favor de energia eólica, energia solar, né? Novos tipos de combustíveis. Eu acho que cada esforço é importante se a gente quer chegar num mundo mais sustentável. E nós acabamos representando uma parte muito importante disso tudo, porque a gente vê que a indústria não quer, o pessoal que tem uma plataforma de petróleo, por exemplo, não querem falar, vamos abrir mão do nosso gerador aqui e ficar só na energia solar ou só na energia eólica.
Eles querem ter uma soma ali, porque senão pode ter um pico de energia, podem ficar sem energia. Então, vai continuar queimando combustível fóssil, os caras vão continuar, né, seja pela segurança da operação, tipo de indústria, ou por ser um lugar remoto, realmente continua queimando combustível fóssil. Então a gente pensou, cara, já que isso é realidade, felizmente ou infelizmente, depende para quem, por que não tornar isso em algo mais sustentável, né? Por que não reduzir o impacto disso? E aí surgiu a tecnologia. E o Lieberman Utility Token acabou usando isso, é uma coisa tangível, uma tecnologia já patenteada, para conseguir dar oportunidade para pessoas investirem, né, seja pessoa física ou até mesmo na empresa, investir em uma ação como essa e ao mesmo tempo apoiar uma ação como essa, que a ação por si só pode minerar tokens, então fica um ciclo, né? Investe para a tecnologia ter mais força no mercado e a força da tecnologia no mercado ajuda a gerar mais token. Essa que foi a ideia do Utility Token, que surgiu graças aos nossos conselheiros, o Rubem Einstein, também o pessoal da Starter, que fez toda a diferença para tornar isso um projeto de verdade. Bom, quando a gente estava conversando, né, Aldair, sobre esse processo do desenvolvimento do modelo de negócio da Riberman, aqui dentro da Starter, trabalhando com o Felipe, você sempre fala, né, Aldair, que a partir do ano que vem vai ser extremamente necessário ter um departamento ESG nas empresas, né, principalmente no Brasil, está tendo muito esse movimento. Quando a gente une, né, um equipamento tão interessante que de fato consegue tornar mais sustentável as operações das empresas, o exemplo do Felipe que ele colocou de algumas fábricas e caldeiras, a gente também democratiza um pouco essa ideia e facilita para qualquer pessoa, seja um funcionário, né, da empresa, ou seja qualquer pessoa interessada nesse criptoativo, né, nesse utility token. E parece uma união muito interessante, né, Aldair? Ter um ativo que eu possa de fato falar, olha, de fato isso aqui é sustentável, representa uma parte sustentável de uma operação e ao mesmo tempo eu consigo pegar essa bonificação e estimular ou, por exemplo, uma operação ainda mais sustentável ou ações, né, situações sustentáveis, atitudes sustentáveis de funcionários da minha empresa, ou eu posso usar isso aqui também para poder trocar por produto e serviço de uma forma simples, né? A gente iria muito para esse caminho, né, Aldair? Moço, eu diria que eu acho que o Felipe vai poder explicar melhor, mas eu vou dar só o gancho ali para o Felipe concluir, que eu acho que é bem importante, né? O Felipe passou muito esse legado para a gente, né, que ajudou na construção do Utility Token, da importância que tem da melhoria da saúde do planeta, né? Se eu posso dizer assim, sendo bem ativista, né? Sim. E outra coisa interessante é que essa coisa de ter um departamento de meio ambiente nas empresas não é algo que foi criado agora, né? Que foi exigido, por exemplo, agora. Sim. Isso é algo que já vem, se eu não me engano, se eu estiver errado, desde o governo de Fernando Henrique, né? Então, quando teve o Pacto Global, que a ONU fez o Pacto Global, né, Felipe, para cuidar do meio ambiente, vários países se envolveram nesse acordo, só que poucos países tomaram ação de fato. E como alguns países não tomaram uma ação de fato na prática, né, eram brigas, eu acho que políticas até que constantes, se eu não me engano, algumas instituições não governamentais que tomaram partido disso, brigaram, né, que você vê na rua, fazendo campanha, que é a Greenpeace, por exemplo, é a única que se preocupou. E alguns bancos, obviamente, né, que recebem incentivo fiscal quando apoiam iniciativas do meio ambiente, né, elas acabam investindo nessas instituições, né, em projetos que vêm lá para combater a poluição. Então, isso é um departamento que já existe, Mozart, está no orçamento das grandes indústrias há muitos anos, né? Legal. Só que a prática, em massa, a prática com um pouco mais de escala, ela só vai começar a ter uma importância real quando ela vira lei. E quando ela vira lei, aquela famosa frase, né? Quando a água bate na bunda, você começa a se mexer. Então, ano que vem, a água vai bater na bunda de várias empresas e esse orçamento vai ter que ser distribuído, né? Então, as empresas que não estiverem de acordo com essa legislação, né, se eu posso dizer assim, vai ser penalizada, vai ter tempo para se adequar. Mas o grande problema que a Riberman, que o Utility Token, junto com a GLR Tech, né, que é esse equipamento fantástico, resolve, é esse, né? E aí, né, Felipe, aí deixando o gancho para você agora, é bem nesse caminho, né? Exato, faz total sentido. Realmente é uma realidade para as empresas já há algumas décadas, né? E
você citou também no Rio de Janeiro, por exemplo, na ONU, né? Foi no início dos anos 90, tanto que depois a gente teve o Rio Mais 20, né, em 2012. E no Rio Mais 20, inclusive, eu tive a chance de vir para cá na delegação israelense. Nós viemos para o Brasil, vim com o ministro do Meio Ambiente, na época era o ministro Gilad Erdan, e foi impressionante, naquela época, já enxergar um movimento mais sério de todos os países, só que ainda assim estava muito aquém de uma mudança real e necessária, né? A gente conseguiu perceber que a empolgação era muito grande, e as necessidades também, só que nem todas as empresas levavam a sério, né? E é o que o Daí falou, depois que começa a virar lei, a pessoa começa a levar a sério. Acho que outra coisa também que ajuda muito o comprometimento das empresas, além de se tornar lei e ter uma penalização, é algum retorno financeiro direto, né? E aí por isso que também foi criado o crédito de carbono e vários outros benefícios indiretos a empresas que ajudam com o desenvolvimento sustentável, seja dela mesma ou de toda a cadeia, né? Falando na cadeia também, eu tenho visto muito forte agora um movimento em que o comprador final só vai comprar se o fornecedor tiver um selo verde, se tiver, né, uma operação mais sustentável. E nisso a gente ajuda diretamente. Então, ontem, por exemplo, eu estava no Rio Oil and Gas e falei com uma das empresas grandes lá de Oil and Gas. Tem uma exportação de um combustível X, que esse combustível só é aceito na Europa se tiver o selo verde. Então, o pessoal quer colocar nosso equipamento lá para reduzir o impacto da operação deles na refinaria e assim por diante. Então, a gente vê um movimento também semelhante na Índia. Eu estava lá em junho e eu vi que as empresas começaram a ter um desafio aí para exportar para a Europa, porque também na Europa eles só iriam aceitar tecnologias com selo verde, e com isso o setor energético da Índia começou a correr um risco de ter 7 bilhões de dólares em prejuízo se não tomasse uma atitude de volta. Então, a gente está falando de um mercado que, se juntar tudo que tem por aí, juntar o que tem de benefício e vantagem, é um mercado de alguns trilhões de dólares, né? E a gente atua diretamente nisso, não só para o benefício, como eu falei, do nosso cliente ou parceiro, mas também para toda a cadeia. Muito legal, hein, Felipe? Bom, Daíra, na minha cabeça agora, acho que fica bem interessante falar assim, qual que é o próximo passo agora, a próxima atualização da Huberman, que ela vai apresentar, que ela vai falar pra gente. Que momento que você está hoje, Felipe, na Huberman? Ótima pergunta. Em startup isso é muito importante, né? Qual que é o momento? A gente ainda é uma startup. A gente, em 2018, quando a gente começou full time, tá? Porque assim, todo o namoro da ideia, a abertura do CNPJ, foi tudo lá para 2013, mais ou menos, se eu não me recordo bem. E aí, em 2018, quando a gente começou em full time mesmo, que até então era partial time, a gente começou a todo vapor. A gente investiu, já investimos R$1,5 milhão e a gente investiu principalmente em aprimoramento da tecnologia. Então, nós fizemos protótipos, fizemos teste no laboratório, conseguimos aprender bastante com isso. Em 2020, nós falamos, ok, estamos prontos para bater na porta do mercado, fazer uma parceria, colocar um piloto no mercado e é isso, e mandar ver. Só que começou a pandemia, 2020. E aí eu juntei o pessoal do conselho e falei, olha, a gente não é uma empresa gigante para, né, sobreviver a uma pandemia. E acho que eu tive uma decisão boa, porque muitas empresas grandes faliram. E eu falei, olha, vamos, em vez de ir com sede ao pote, a gente tem um negócio que vai ajudar em metas de carbono neutro até 2050, 2070. A gente tem um negócio que é para longo prazo. Então, em vez de ir com sede ao pote, vamos dar um passo para trás e trabalhar internamente com simulação digital e melhorar a tecnologia, porque a gente aprendeu do Tóquio até 2020. O pessoal concordou, gostaram da ideia, e aí a gente fez uma parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Foi muito bom, e também com uma empresa do Paraná de engenharia, que ajudou a desenvolver uma nova turbina nossa. E aí foi ótimo, porque assim, início desse ano, início de 2022, a gente começou a falar com o mercado de novo, já com a tecnologia mais madura, já com a patente deferida em alguns países. Nós começamos alguns processos de patente em 2018, né? Depois de 4 anos a gente conseguiu. Então, acho que tudo é na hora certa, né? E o momento que a gente está hoje, a gente tem hoje patentes deferidas na Finlândia, por exemplo, que é uma empresa muito grande de motores para navio, na Suíça, na Alemanha, que dispensa comentários, né, no mercado de motores, de indústrias
Reino Unido, na Holanda, por causa da Shell, que é um bom cliente, um parceiro potencial, até mesmo na França, que tem uma empresa muito boa também, na Total, de oil and gas, e patente pendente ainda nos Estados Unidos e no Japão, também mercado que dispensa comentário dos dois países, né? E a gente está, então, no estágio, assim, patentes preferidas em países chaves, também na Índia, patente preferida no Brasil, que eu citei, e protótipos envolvidos, testes feitos, simulação feita, a gente está com tudo pronto hoje no computador e a equipe preparada para fazer um piloto no mercado, né, para colocar no mercado e aí decolar. E a gente consegue enxergar, assim, ultimamente, um interesse gigantesco de empresas, né? Não dá para citar os nomes agora, mas são empresas muito conhecidas aqui no setor de oil and gas, algumas delas no Brasil, algumas delas fora do Brasil, que já contactaram a gente, de Portugal, da França, enfim, de outros países, tá, incluindo a Índia também, que eu estava lá, e fora os países árabes, né? Vou citar esses daí, então. E é legal que não só no setor de oil and gas, desde para trás de celulose também começou a falar com a gente, através da Endeavor, acharam a gente, indicaram. A gente estava ontem na sede do BNDES no Rio de Janeiro, a gente viu interesse também no BNDES, agora o BNDES está investindo bastante em questões sustentáveis, então eu vejo um futuro muito promissor, muito, assim, a gente está vendo uma democracia e a gente já poderia, inclusive, começar a vender e falar, tá aqui o orçamento, compra aí, e é isso, só que acho que a gente queimaria cartucho, então a gente prefere, de novo, fazer passo a passo, fazer um piloto, né, em vez de querer sair atrás do lucro agora, fazer um piloto de sucesso em uma das empresas grandes, nem que seja um motor menor, e aí sim, ter muito mais carta na manga, né, para conquistar o mercado local e global. Então, a gente está nesse estágio agora, tá, Moza? Equipe muito forte, equipe boa, patente preferida, testes realizados, simulações feitas, segurança na parte tecnológica e procurando o parceiro ideal agora para entrar no mercado por todo vapor. Pô, que legal, hein? Que legal. Então a gente pode falar agora que a gente está aberto às fases para fazer parceria com a Hiberman e fazer um piloto muito legal. Então, você em fábrica, você que está ouvindo a gente, com certeza você pode entrar em contato com o pessoal da Hiberman, que é o momento, né, Felipe? É o momento agora de fazer acontecer, fazer essas operações e ter o MVP, né, Aldair? Eu acho que é meio importante pra caramba agora. Legal. E, aliás, até complementando, algumas empresas das quais estão interessadas e já começamos alguma negociação, elas, claro que essa negociação leva alguns meses, né? Tem que ser realista, todo o due diligence, toda a parte que é feita, mas é legal que algumas querem pagar pelo piloto, e tem algumas também já interessadas, que às vezes vale até mais a pena do que algumas que querem pagar e que são menores, que já falaram, pode colocar o piloto aqui no nosso navio, a gente tem frota própria, pode colocar nesse gerador aqui, né? Só que a grana tem que vir de vocês ou de um setor aqui nosso de Corporate Venture Capital, que leva um tempo. Então, o que é legal? O token acaba sendo uma forma da comunidade aqui brasileira ou das pessoas que gostam de negócio de impacto socioambiental fora do Brasil também, ou então de algumas empresas que querem ter algo legal e, né, forte nessa parte sustentável no relatório ambiental delas, é uma chance delas também apoiarem, entendeu? Porque dependendo da entrada de capital via token, vai ser uma ajuda direta para a nossa startup, para conseguir não só o piloto, como também ter aí uma verba para a expansão, né? Não só para os outros estados daqui, mas expansão global. Nosso negócio nasceu para ser global. Isso é uma coisa que eu trouxe muito forte assim, do meu lado israelense, que é focar em equipe sempre e pensar global, né? É um pequeno, é obrigado a fazer mais com menos, tem poucos recursos naturais, e então o mundo tem que ser o quintal de Israel, porque senão, para poder ajudar com as tecnologias, porque senão, se for só para o mercado israelense, é muito pequeno, né? Então é isso, sabe? Eu acho que o token, como eu falei, é um ciclo muito bacana, sabe? Que entre uma ajuda para a gente, um suporte financeiro e também opções para a gente poder chegar em algumas empresas e falar, tá bom, a gente paga para colocar aí o piloto e a gente testa por 3 meses e se funcionar, vocês pagam para a gente. Então a gente volta a conversar, né? Às vezes tem que corrigir uma parte aqui ou ali, enfim, a gente está bem otimista essa parte de tecnologia. Então é uma chance do pessoal que compra o token ajudar nisso e, como eu falei, ajudando no crescimento da nossa empresa na parte
daqui local como também global, a empresa valoriza e pode ser que isso mude o valor do token. Claro que é o mercado que diz, né, sobre o valor do token, mas é algo que ajuda muito nessa segurança por trás de tudo, sabe? Então, isso que eu acho que é importante falar também, sendo bem transparente em tudo, tá? Legal pra caramba. Pessoal, recentemente eu tive um contato com um diretor de indústria aqui da região e a gente está comentando um pouquinho sobre a parte mais, acho que, inicial desse projeto, né? A gente comentando, cara, é muito difícil, né? Aí você pode até me complementar, Felipe, sobre tangibilizar de verdade o quanto que a indústria está emitindo, o quanto que ela está poluindo. Em dados, é difícil ter isso, né? Era um problema de mercado que já tinha isso há algum tempo. E eu conversando com ele, falando um pouquinho sobre o GLR Tech, entendendo, aí foi, olha que legal. Se eu tenho uma operação aqui, vamos colocar aquele, sei lá, ele emite 10 toneladas por mês de crédito de gás carbônico, né? Perfeito. E aí, como que ele consegue ter certeza, dia, hora, mês, ano, quanto que ele está emitindo? Ele não tinha esse dado. Uma vez eu coloco, né, a gente instala esse filtro na empresa e começa a ter esses dados que eles vão ser alimentados no sistema. Aí legal. Mais ou menos, né, Felipe, você pode até me comentar numa certa tabela, é meio que minerado tokens, né, uma quantidade de gás carbônico que você está emitindo. Então você indiretamente está pagando para as empresas se tornarem mais sustentáveis. A partir daqui já resolveu um problema enorme já no mercado. Daqui para frente o que eu vou fazer agora com essa bonificação que eu recebi. Eu torno minha operação ainda mais sustentável, eu aumento a minha mineração instalando mais filtros na minha fábrica, eu incentivo meus funcionários, ou não tem problema nenhum, porque eu já estou sustentando de fato a minha operação, pago alguns custos que eu tenho ali eventualmente no mês. É um leque de opções muito grande, né, Odair? É um leque muito grande. Isso pode se tornar até para trocar por qualquer outro produto ou serviço. Imagina você começar a colocar numa cadeia um dinheiro que de fato é sustentável, diferente. E aí, claro, vocês podem colocar o ponto de vocês. Eu sempre sou muito crítico ao crédito de carbono normal de mercado, porque eu ainda não encontrei uma pessoa que fala assim para mim, olha, eu tenho 10 créditos de carbono e eu ajudei o planeta em 10 ou menos 10. Não tem esse dado. Com a Riberman eu tenho dado da emissão, uma bonificação verde que eu posso ainda ampliar a minha operação. Acho que a partir daqui, ele falou, não, com certeza tem que falar com a diretoria, porque a gente amou essa ideia de projeto. Então, Felipe, tá até um contato aí que eu vou te passar depois da live, muito legal aqui da região, e gostou muito do projeto porque resolve uma dor. A partir da frente, é só bônus, e é um bônus muito grande, né? Muito legal ter essa operação. Que bom mesmo, Mozart, fico feliz. Quer comentar alguma coisa sobre isso, daí posso falar? Não, o Mozart ele acabou resumindo tudo, né? O Mozart fez o fluxograma, né? Na prática, de fato, né? E o que nos... Aliás, o porquê que a Startem resolveu incubar o projeto da Riberman? Exatamente por este problema que o produto resolve. Então, talvez uma conversa gravada que volta aqui, uma live, talvez não seja suficiente para você entender o impacto na prática. Eu acho que é legal a galera vir participar das lives, conhecer um pouco mais sobre o projeto, para entender de fato como afeta o nosso dia a dia, né? Então, uma coisa é a empresa contratar, ter a máquina, minerar criptoativos para bonificar o pessoal. A outra coisa é a quantidade de gás sujo que não vai para a atmosfera. Tô certo, né, Felipe, em falar isso, né? Sim, a gente tem essa parte também, né, de carbono evitar. A gente, na fonte, a gente evita a emissão de alguns gases poluentes. Isso que é bacana. Ao invés de sequestrar, né, depois que já está na atmosfera, a gente pega ali na fonte, captura material particulado também, carbono negro, por exemplo, material particulado. E o Mozart falou algo bem bacana também, você reforçou bem, que de fato a gente conversou com uma dessas grandes tradings de crédito de carbono, tá, no Brasil, e a gente conversou com eles no passado e os caras falaram, bom, de fato vocês geram um CO2 equivalente incrível, né, por causa da nossa energia extra e por causa de alguns estados das emissões também, a gente gera um CO2 equivalente incrível que de fato pode gerar crédito de carbono, né? A gente começou agora contato com o pessoal para pegar o Gold Standard também, o BER, algumas certificações. Só que o pessoal falou, mesmo os caras que são traders de crédito de carbono falaram, cara,
mas continuam fazendo o que estão fazendo, porque às vezes vão ajudar ainda mais o mundo do que só alguém que foca no crédito de carbono. Então, de fato, o relatório ambiental de um cliente nosso pode vir com muitas coisas legais, né? Além da questão de evitar excesso de CO2 na atmosfera, também colocar a questão, reduzir a emissão de materiais particulados, reduzir a emissão de fuligem, reduzir a emissão, né, dessas partículas que atrapalham a comunidade ali ao redor das grandes empresas, melhorar a qualidade de vida dos funcionários. Tem gente que foca em tecnologia para aumentar o número de mão de obra ou reduzir o número de mão de obra. Nossa tecnologia melhora a qualidade do cara que já está contratado, né? A qualidade de vida do cara que já está contratado. Me dói assim, no coração, eu visitar alguns lugares e ver o pessoal que trabalha lá 8, 12 horas por dia respirando aquela poluição absurda. Então a gente melhora a qualidade de vida e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida dos funcionários, eles têm outro tipo de dedicação no trabalho, né? Porque se você está constantemente do lado de algo com muita poluição, você fica cansado mais rápido. Então tem muita coisa muitos estudos, né, na questão de saúde. Então, assim, a ideia para entregar para um cliente nosso, ou parceiro nosso, além do CO2 equivalente, o crédito de carbono, que ele pode usar para comercializar também, se for a escolha dele por esse lado, né, ou usar a energia, ao invés de usar para crédito de carbono, pode usar a energia para vender no mercado livre, ou usar na própria planta industrial, ou vender para a distribuidora de alguma forma. Então, além de todas as opções de subproduto, o nosso cliente também vai ter no relatório ambiental uma redução de X% na emissão de NOx, uma redução de X% na emissão daquele gás específico que ele precisa reduzir, né? Uma ação aqui sustentável para reduzir o impacto da nossa operação e tornar muito mais eficiente de forma energética, né? Então, assim, é isso que é legal. É um relatório ambiental, inclusive para empresas de capital aberto, elas podem ter um comprometimento, uma alegria, vamos dizer assim, né? Uma satisfação muito melhor dos investidores. E as que não são de capital aberto, com certeza, além do que a de capital aberto poderia ter, né? As que não são de capital aberto não poderia ter essa parte de investidores, mas os investidores sim privados ou os clientes finais que vão ter aquilo que eu falei no começo, de ter a certeza que vai comprar de um fornecedor com um selo verde ou com uma ação muito mais sustentável durante as operações. Então é bem legal, assim. E aí, para finalizar essa parte, Mozart, tem várias formas de analisar isso, né? De medir as emissões, né? De fazer o monitoramento disso tudo. E isso daí também dá para ser algo em tempo real. Então, a ideia é, sim, o cara olhar ali, cara, era X, sem o GLRTEC era X de emissões, agora é 1/3 de X, né? Agora é metade, agora cara, assim, reduzir 80%, depende muito do gás poluente, do combustível, por isso que eu estou dando números aqui não exatos, tá? Mas essa é a ideia, então, a gente consegue ver imediatamente ali, né, a questão da eficiência nas emissões e imediatamente também o quanto está gerando de energia extra no nosso power take-off. Então é muito claro ali o resultado, sabe? É bem bacana isso, muito bacana que a gente consegue entregar, muito mesmo. Legal, legal pra caramba, hein? Bom, para quem estiver acompanhando aqui, esse é o primeiro AMA que a gente está fazendo. AMA, me pergunte qualquer coisa. Hoje a gente está com o Felipe da Riberman e vai ter mais AMAs para falar e entrar muito a fundo sobre, né, o universo da Riberman Utility Token. Para quem não entendeu, a Riberman ela vai utilizar da blockchain para fazer relatórios ambientais e quando alguém poder virar e falar assim, Felipe, eu tenho 10 Ribermans, isso representa alguma coisa? Sim, a Riberman tem um lastro e ela consegue de fato dizer, olha, se essa fábrica aqui emite 10 toneladas por segundo, por mês, por ano, imagina, Felipe, daqui a um ano, com várias fábricas utilizando isso, a quantidade de dados que a gente vai ter, dados tangíveis e específicos, vai dar para fazer muita coisa com isso. E a gente está falando só, por exemplo, caldeiras de fábrica, mas de repente você pode entrar na logística, em quantos lugares você pode entrar e tornar, né, esses relatórios muito mais específicos, tangíveis, reais, do que, e eu já vi diretor de empresa fazer isso, André, que é tipo assim, acho que a gente emite 10 toneladas, coloca aí no relatório e é nóis. E eu já vi diretor falando isso. Então, olha só que legal a mudança que vai ser, né? De paradigma, né? Depois de um ano só, eu acho que nessas operações vai ter tanto dado
tanta coisa para fazer. Verdade, verdade. E é legal que os clientes potencial, ou não sei se eu posso chamar de clientes, mas os compradores, né, do token, eles podem vir de diferentes áreas. Não precisa necessariamente ser alguém que vai usar isso na empresa lá, né, ou que tem uma emissão direta do que a gente costuma tratar. Né? Pode ser também de outros tipos de emissões ou impacto, sei lá, uma companhia aérea, por exemplo, né, que queima ali o querosene. Não é algo que a gente ajuda. A gente não ajuda com a nossa tecnologia a filtrar gás poluente de queima de querosene em avião. Tem todo um risco, né, toda uma preocupação a ser feita para avião, que a gente resolveu focar na demanda já existente. Mas o dono de uma companhia aérea pode falar, cara, o que eu tenho de impacto aqui ambiental pela queima do querosene, eu estou compensando com o Ribbon Utility Token, que ajuda a reduzir o impacto de várias outras operações que queimam combustíveis. Então, é muito legal, assim, como começa a ficar bem, assim, amplo, né, a forma de empresas ou pessoas beneficiadas, ou, como eu falei, pessoas que se identificam com iniciativas socioambientais, eu falaria socioambientais, porque realmente ajuda muito no social também. Indiretamente a gente pode explicar um pouco mais sobre isso numa próxima conversa. E essas pessoas falarem, cara, tem tanto impacto aqui, então eu vou compensar isso, sabe? Eu vou conseguir ajudar, eu vou conseguir dar um exemplo para o meu filho de que eu me preocupo com o meio ambiente, eu vou deixar um mundo mais sustentável para o meu filho e assim por diante. Então, isso que é legal, sabe? Eu acho que pode beneficiar todos os lados. Eu diria que o Ribbon Utility Token é uma situação que tem tudo para ser ganha-ganha, né? E é claro, eu repito, valorização dele, volatilidade do mercado, isso tudo é o mercado que diz. Mas eu acho que tem tudo para ser muito promissor. Legal, bacana pra caramba, Felipe. E Odair, você tem alguma coisa hoje que tá na sua cabeça aí que você quer perguntar? Cara, eu tenho bastante pergunta que eu ia fazer aqui. São perguntas um pouco mais macros, né? Que o Felipe respondeu muito bem e você contextualizou, né? Eu acho que a gente pode deixar as perguntas um pouco mais básicas, né, para o próximo episódio. E aí a gente traz aqui os perguntas da comunidade para que o Felipe possa responder no nível, de repente, um pouco mais detalhado, mais para baixo. Eu acho que faz todo sentido. Sim, acho que isso foi uma primeira conversa mesmo, né? Para passar todo o cenário, assim, explicar como é que funciona e tal. E também fiquem à vontade, todo mundo da comunidade, todo mundo que estiver interessado, fique à vontade para perguntar. Tem um chat também no site, para mandar e-mail, para também perguntar nos canais que você mesmo pode dizer aí, moça, quais são os melhores canais. E vai ser um prazer. Eu conseguir ajudar a responder, ou alguém da nossa equipe, vai ser um prazer. Então, perfeito, gente. Esse foi o primeiro AMA com a Ribbon. Como a gente comentou no começo, foi muito legal. Entre CEOs, foi muito legal falar um pouquinho hoje com o Felipe da Ribbon. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, é na ribbon.co. Lá vai ter todos os detalhes. Vou pedir aqui para o pessoal da equipe de arte subir todas as redes sociais da Ribbon. Foi muito legal. E na próxima semana a gente vai agendar então o próximo papo para entender um pouquinho a fundo a operação da Ribbon. Felipe, foi um prazer falar com você. Vou deixar você para as palavras finais aí, fique à vontade. O prazer é todo meu. Eu acho que a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver nesse mundo, né? Aquela frase bem conhecida. Então, realmente não adianta a gente buscar algo legal para ir passear, uma natureza bonita, querer falar que prefere um oceano mais limpinho e uma praia mais limpinha, se a gente não faz nossa parte, né? Então, acho que a nossa parte começa dentro de casa, claro, mas também com as ações e apoio com tecnologias que vão fazer diferença. Eu realmente acho que, como o Bill Gates comentou há pouco, não dá para esperar uma mudança das atividades de todas as pessoas e reduzir o consumo de pessoas para alguma coisa que vai, de fato, ajudar em mudança climática. Né? Tem que ser uma soma, tem que ser realmente atitudes sólidas, comprar um token não necessariamente nosso, algum outro também que ajude algo, ajudar uma tecnologia não a nossa necessariamente, também uma outra que ajude algo e conseguir manter, né, poder tornar isso uma rotina, tá? De fato, com a ação de cada ser humano, a gente chegar em algo realmente muito mais sustentável, um amanhã muito melhor. Então, eu acho que é isso. Se você está aqui assistindo é porque você
já tem algo para fazer diferença, e a diferença ela é feita independente do tamanho da decisão, ou da ação, ou da atitude. Então, realmente, parabéns por estar aqui assistindo, e a gente conta com vocês. Show de bola então, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Valeu.